que você vai ver agora é um bichinho exótico, pouco conhecido, que vive em aquário, mas não é nenhum peixinho não. São as rãs albinas. Confira a matéria. A rãzinha albina, ela tem seu nome científico, é o Xenopus laevis. O laevis porque o cientista que a descobriu é o Dowd Lewis, no ano de 1802. A rãzinha albina, ela pertence à classe anfíbia, né, da ordem Anura e da família Pipidae. Ela é uma rãzinha de origem africana, tá? Sendo que as fêmeas, elas podem atingir um tamanho de mais ou menos 15 centímetros de comprimento e os machos, no máximo, aí, digamos, em torno de uns 10 centímetros. Elas possuem a cabeça e o corpo achatados, tá? O corpo deles são hidrodinâmicos, né? Elas possuem as patas posteriores bem adaptadas ao nado. Elas não possuem língua, tal como os restantes membros da família Pipidae. Elas se alimentam basicamente de invertebrados aquáticos, isso lá na natureza, é lógico. Mas, como se tratar de um anfíbio, né, e como uma pessoa vai tê-la dentro de casa, você vai dar a ração para ela comer, alguns insetos, alguns pequenos peixes, né, e assim por diante. Nós estamos aqui no Pet Shop Vieira Fauna, viemos falar com o Dr. João, que é médico veterinário zootecnista e vai nos falar um pouquinho mais sobre as rãs albinas. Tudo bom, seu João? Tudo bem, Lu. Seu João, nós gostaríamos de saber como essas rãs vivem, se elas podem viver em aquário, como funciona? Bom, a rãzinha albina, ela é natural, ela é africana, né? Introduziram-na no Brasil na década dos anos 40, 50. Hoje, as pessoas têm ela em casa, né? Ela é criada em cativeiro, com algumas limitações. Você deve colocar a rãzinha num aquário que varia mais ou menos de 10 até 20 litros de água. É um animal que vive no ambiente familiar, ele se torna doméstico. As pessoas que têm a rãzinha em casa, com o tempo vai pegá-la com a mão. Não é um animal, digamos assim, que vai causar dano algum à saúde das pessoas. É um animal assim muito dócil. A princípio, ela se torna assim, como ela não está muito habituada com o ambiente aonde ela está, mas com o passar dos dias, ela vai se domesticando e se torna um grande amigo e companheiro das pessoas onde ela está, naquele ambiente. E essa rã, ela vai se alimentar do que, basicamente? Bom, a rãzinha, ela é extremamente carnívora, né? Ela come de tudo. Essas nossas aqui, por exemplo, elas estão comendo uma ração granulada, tá? Mas elas comem peixes de porte pequeno, elas comem ração de todos os tipos, carne, peixe, filé de peixe. Tudo que se tratar que é fonte proteica de origem animal, elas se alimentam. Só há um porém. Se você começar a tratar essas rãs com pedaços de filé, com pedaços de carne bovina, ou tem pessoas que dão pedaços de coração, ela pode deixar a água do aquário um pouco túrbida. E aí vai atrapalhar muito o visual dessa rãzinha. Mas se você tratando com a ração, fornecendo a ela a receita diária, né, a necessidade diária dela, você vai ter uma água cristalina muito bonita. Doutor João, ela convive com outros animais do mesmo aquário? Pode pôr um peixinho junto com ela ou não? Sim, perfeitamente. Ela pode conviver desde que sejam peixes, digamos, um pouco maior que ela, porque essa rã, ela é tão voraz assim na alimentação que o que couber na boca dela, ela vai tentar segurar. Porque na literatura diz de que ela não enxerga. Quer dizer, eu acho que isso seria quase que impossível. Mas eu acredito que ela enxerga o que se movimenta. E o que se movimenta próximo dela, ela vai ingerir. Então, por isso que nós tratamos com a ração, né? E se a pessoa quiser dar peixes pequenos, do tipo neon, paulistinha, esses peixes de portes pequenos, pode dar, que ela vai se alimentar também. Outra coisa que ela gosta muito são as larvas de moscas. A pessoa pode até colocá-la, digamos assim, no ambiente, num vaso, que para ajudar a combater, inclusive, a mosca da dengue, porque ela se alimenta muito dessas larvas.
Doutor João, existe uma diferença entre o macho e a fêmea ou não há diferença, não dá para identificá-los? Bom, a diferença é quase que imperceptível, mas a fêmea ela é de um porte maior, né? O macho ele é de um porte menor. E a fêmea ela é um pouco mais voraz, ela se alimenta, digamos assim, ela é mais rápida na alimentação. Ela pode ser reproduzida em cativeiro? Sim, ela pode sim. Inclusive, as espécies hoje no Brasil, como ela é um animalzinho que vem importado, hoje ela está no Brasil, ela é totalmente reproduzida em cativeiro, tá? Não é muito difícil de fazer, desde que você cria um pequeno habitat dela, para ela em si, né? Com aquela água, com uma base, né? Nas proporções de mais ou menos de 20 litros por animal. Se você tiver um casal, por exemplo, você colocar num ambiente desse, colocar um pouco de planta, um pouco de tronco, né? Um fundo de areia, você consegue perfeitamente fazer a reprodução dela. Você já passou por um dia de cão? Porque aqui o dia de cão é muito diferente. O seu cãozinho vai ser muito bem tratado. Vai passar por um veterinário, por um banho, uma boa tosa. Então, mande seu e-mail para petshowanimal@hotmail.com e concorra a um dia de cão.